Quem quiser me abençoar com a água, eu agradeço. Esqueci minha garrafa d'água. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. E nós vamos falar, queridos, hoje sobre as batalhas espirituais que nós enfrentamos no dia a dia. E quantas vezes nós achamos que as nossas batalhas estão perdidas, que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo. Às vezes você sai para uma batalha. Eu lembro que o rei Davi, saiu da cidade de Siglag, que era uma cidade pequena que ele tinha ganhado, com seus 400 soldados que ele tinha preparado, mais os homens de Siglag, e ele foi a uma guerra contra Israel. E no caminho ele foi dispensado da guerra, e quando ele chegou na guerra, tinham invadido a cidade dele e tinham destruído tudo. E nesses momentos nós achamos que Deus não está com a gente, que Deus nos abandonou, que Deus nos entregou à mercê dos nossos inimigos. Mas os irmãos verem o restante da história, os irmãos vão perceber que não foi assim que aconteceu. E aqui narra uma história semelhante, só que com 3 reis, o rei. E eu vou ler aqui 20 versículos do capítulo 3, para que os irmãos entendam bem essa mensagem. Aqui diz assim, vou ler do versículo 1, diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera a Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesá, rei de Moabe, era criador de gado e pagava tributos a Israel: 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros, com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez vista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho subiremos? Então disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis
para entregar nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse Eliseu: assim diz o Senhor: farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortarei. Entupirei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 20. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Essa palavra esses dias tem queimado ao meu coração, porque foi um tempo escuro do reinado de Israel, em que se levantou uma rebelião contra o governo de Israel. E a Bíblia narra toda a rebelião como uma ação maligna, satânica, como uma castra de demônios que se levanta contra um governo ou contra uma pessoa. A castra de demônios, ela pode se levantar contra um país, contra uma cidade, contra um município pequeno, contra um lar ou contra uma só pessoa. Mas aqui a palavra diz que essa casca se levantou contra todo Israel. E nós vimos nos dias de hoje que demônios têm se levantado sobre países, com o intuito de destruir totalmente. E assim nós vimos como têm surgido as guerras ultimamente. Mas como eu quero me reter à promessa de Deus e me atendo a isso, eu quero trazer esses dias para nós. Quantas vezes há levantes contra nossas vidas e nós não entendemos porquê? E a Bíblia diz que o rei ele foi procurar ajudas a outros dois reis. Por que ele foi procurar ajuda aos outros dois reis? Porque ele não conhecia a mão do Senhor. Ele não sabia como governar só com a presença do Senhor, porque ele era um rei filho de um povo que servia a Baal. Então ele começou a fazer o bem e depois a Bíblia diz que ele se tornou pior. Ele até destruiu os altares de Baal, mas depois se tornou pior. E agora ele começa a enfrentar o espírito de rebelião, e ele traz na cabeça dizendo: vamos se levantar e vir contra nós, e nós seremos totalmente destruídos. E aqui eles marcam a guerra. Queremos entender que eles marcaram o jejum no monte, que eles marcaram o jejum na igreja, que eles marcaram o tempo de oração juntos, porque a Bíblia diz que o diabo, as potestades principais, não resistem ao poder da igreja. Então eles se reuniram. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então eram 3 reis, eles se unificaram. Agora o problema é que eles seguiram o caminho, e a Bíblia diz que no meio do caminho acabou a água, e eles começaram a perceber que morreriam de sede e perderiam a guerra.
Todas as vezes, querido, que nós tentamos, com as nossas estratégias humanas, com as nossas forças naturais, nós estamos correndo o risco de perder aquilo que Deus preparou para nós, de perder a nossa promessa, de sermos derrotados, de cairmos no fracasso. A Bíblia diz que eles depararam no meio do caminho sem água, com sede, os soldados com sede, os animais com sede, os cavalos com sede, os camelos com sede, e eles dizem: o Senhor nos entregou. Mas será que tinha sido o Senhor? Será que foi o Senhor que está te fazendo passar pelo que você está passando hoje? Ou suas tomadas de decisões erradas, sem a presença do Senhor? Às vezes as nossas tomadas de decisões, sem uma orientação concreta de Deus, mesmo tendo uma boa intenção, nos leva a correr riscos. Por quê? Porque Deus não trabalha por boas intenções. Deus não age pela minha boa intenção. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem tempo, hora, maneira pela qual Ele nos dá vitória. Ele não é assim. Veja bem, Josué, quando chegou nas muralhas de Jericó, ele chegou pronto para derrubar, porque Deus tinha falado para ele que ele ia derrubar as muralhas de Jericó. Sim ou não? O Senhor falou assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não foi isso? Não te deixarei, não te abandonarei, ser forte e corajoso. E Josué arma os homens, prepara os homens, ele era jovem, tinha um exército jovem, e Deus me deu força. Vou derrubar. Vou matar um por um. Quando ele chega lá, o Senhor fala assim: Josué, aí Josué falou: não, o que foi? Nós estamos prontos. Aí Josué acampa com o exército, a entrada de Jericó, e a Bíblia diz assim no capítulo 6 de Josué: Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que Josué estava humanamente lidando com uma guerra superior às nossas humanas. Então, humanamente, era impossível entrar em Jericó. Foi, em toda a história, as muralhas mais resistentes da história da Bíblia. Incapaz de ser rompida. Nenhum exército entrou em Jericó. Nenhuma autoridade entrou em Jericó dos seus espias, porque entraram escondidos. Ninguém entrava em Jericó. Aí Josué sai do dia cedo, e a Bíblia diz que ele começa a andar em volta das muralhas, e ele encontra um homem andando por cima das muralhas. Que Jericó tinha as muralhas, elas eram tão grandes, tão largas, que a Bíblia diz que era capaz de carros e cavaleiros andar sobre elas. De tão grandes que elas eram, de tão forte. A equipe de Jericó, eles conseguiam ficar, os flecheiros ficavam em cima da muralha, e de cima eles guerreavam, de tão forte que eram as muralhas. E aí ele encontra um homem andando sobre a muralha, e ele procura: és tu deles, ou dos nossos? É alguém que saiu lá do acampamento e eu não vi? Ou você é um soldado deles? E ele olha para Josué e fala assim: olha, eu não sou do deles e não sou dos de vocês. Amém? Aí eu falo assim: mas e aí? Ele fala assim: eu sou o comandante do exército do Deus Altíssimo. O que ele estava falando? Eu estou preparando o terreno para uma grande vitória. Então, Deus fala para Josué: manda os homens andarem as 7 voltas em volta de Jericó, e eles vão dar 7 voltas na 7ª vez, no 7º dia, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Instruções espirituais, instruções de Deus. E às vezes nós estamos ouvindo isso em nossas guerras, nas nossas lutas, na nossa peleia, nós queremos guerrear. Você está entendendo? Aí você marca 40 dias de jejum só da água. Aí você tem uma úlcera, aí você tem uma gastrite crônica, aí você tem sérios problemas de saúde. Porque às vezes, querido, eu já fiz 40 dias de jejum, mas porque Deus me mandou. E Deus me deu força para fazer. Deus me preparou para isso. Eu fiz 2 vezes já, mas hoje eu não me atreveria a fazer mais. Não me atreveria. Eu fui fazer há um ano atrás 7
dias só no livro, eu não consegui, eu fiz 4. Por quê? Porque a minha idade chegou, minhas limitações chegaram. É o outro tempo. Você está entendendo? Mas nós temos que entender isso. Às vezes nós vamos na nossa estratégia humana. Você está entendendo? É quando o cara muda um pouco o ponto de lugar. É quando o pastor no desespero, porque as ovelhas, a igreja está vazia, ele pinta a igreja de outra coisa, faz um monte de coisa. Você está entendendo? Achando que o mover que ele está fazendo vai mover o coração de Deus. Não, irmão. O que move o coração de Deus é obediência, é submissão, é entrega, é o sacrifício pelo qual Deus tem pedido. É isso que move o coração de Deus. Não é a minha ação humana. Enquanto Josué achava que as muralhas iam cair, né? O anjo, o comandante do exército celestial, estava preparando. Tem estudos que dizem que as muralhas não caíram assim, que se elas caíssem de lado, elas matariam o exército do Senhor. Elas caíam em cima. Se elas caíssem para fora, e se elas caíssem para dentro, elas esmagavam toda a cidade. E não era assim que Deus queria. Então, segundo estudo, diz que a terra engoliu as muralhas. Elas foram sucumbidas pela terra. A terra abriu e elas desceram. E os homens do Senhor passaram. E eu não posso duvidar disso, porque Deus abriu o mar. E os homens passaram em terra seca. Amém? Deus abriu o mar. Como foi? Sabe, irmão, eu fico pensando no desespero de Moisés na beira do mar, ouvindo o exército do Egito chegando, e os homens falando para ele: aí, agora eu vou morrer. Acabou. Aí a Bíblia diz assim: Moisés consultou o Senhor, e o Senhor procurou para ele: o que tem na mão? Ele diz: um cajado. Ele fala assim: então vai lá, toca teu cajado, coloca teus pés sobre as águas. Quando ele chega, ele molha os seus pés no mar, abre. Estratégia humana. Sabe o que ele podia ter falado? Tem, mandar todo mundo cair na água e tentar passar nadando, que Deus ajudava. Tinha morrido todo mundo. Sim ou não? Tinha morrido todo mundo. Deus não preparou eles para nadar. Deus preparou eles para passar em terra firme. Foi assim que Deus preparou, porque eles pudessem passar. E às vezes nós não entendemos, querido. Nós estamos vivendo tipicamente tempos de guerra, tempos de batalha espiritual. Há principados que se levantaram, há potestades que se levantaram, se movem diferente. Olha, irmão, eu sou conhecedor do mundo espiritual, conheço o mundo espiritual, e tem hora que eu não entendo como tem se movimentado o mundo espiritual tão sutilmente, tão rapidamente, que às vezes quando pisca o olho, já mudou tudo, já não é mais desse jeito. Eu fui ensinado na igreja a orar, colocar a mão na cabeça das pessoas e eles se manifestaram e os demônios saíram. Hoje, os demônios não andam mais se manifestando assim. Você está entendendo? Você está entendendo? Que são potestades que agem nas regiões celestiais, que se movem à distância. Parece que ela tem o controle remoto da vida espiritual da pessoa. Parece que ela dá uma direção, Deus dá uma e ela dá outra. E às vezes é mais fácil ouvir a direção que está vindo do engano do que ouvir a direção que Deus está te dando. Nós ouvimos mais engano do que a direção de Deus. A Bíblia diz que esses 2 reis, eles ouviram a voz do engano. Mas por qual caminho nós vamos? Não, nós vamos pelo caminho de Edom. Mas eles não procuraram saber se no caminho de Edom tinha rios. Eles não procuraram saber se no caminho de Edom tinha água. Eles não procuraram se preparar para fazer uma viagem tão longa. Eles programaram que hoje eles saíram e amanhã tinha vitória. Que eles começavam hoje e terminavam amanhã cedo. Presta atenção, queridos. Você nunca vai saber o dia que Deus vai te abençoar. Por isso é que o mestre dos mestres, Salomão, ele diz assim: ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Quem observa o bem
nunca planta. Quem olha pelas nuvens nunca colhe. Assim como tu não sabe o caminho do vento, tu não sabe o que vai acontecer sobre a terra. Então, lança pela manhã e não retira a tua mão à tarde. Lança de novo. Continue fazendo. Continue na vontade do Senhor. Continue na presença do Senhor. É isso que Ele está falando. Milagre não chegou hoje, continua. Milagre não chegou amanhã, continua. O milagre não chegou em 2026, continua. Porque Deus é Deus de poder. E é Deus fiel e justo. O que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai te entregar na tua mão. Vai acontecer o teu milagre. Vai vir a tua mão. Mas nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos. No nosso mediatismo natural, nós queremos tudo para ontem. Não é assim? Depois de uma campanha de 7 dias, você já quer um milagre. Não é verdade? Eu visitei uma pessoa, achei interessante. Ela tem alguns problemas psiquiátricos. E ela começou a tomar o remédio. Ela tomou 2 dias. Aí eu cheguei e falei assim: não, doutora, você vai, mas não fez efeito. Eu falei: não, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso organismo, ele reage a um antibiótico depois de 48 horas se você beber ele líquido. Se não for na veia. Você está entendendo? Remédio psiquiátrico é do mesmo jeito. Ele tem um prazo para que ele trabalhe. E às vezes ele faz um efeito que totalmente inesperado do que você espera, para depois ele fazer o que você espera. E assim funcionam as coisas. Mas se o natural funciona assim, imagina o espiritual. Né? Imagina o espiritual, nós precisamos entender como funciona a mão de Deus. Nós precisamos disso. Amém? Lembra de Jesus com a samaritana? Jesus fica lá naquele poço, entendeu? Deixa os discípulos dele comprar algumas coisas para comer, e Jesus fica ali esperando uma pessoa. E quando ela chega, Jesus fala: se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais será sede. Aí, quem ela fala assim: como? Tu não tem corda, o poço é fundo. Quem você pensa que é para me dar água? De que jeito? Irmãos, essa mulher estava no espírito religioso tão grande que ela não conseguia ver a presença de Deus. Ela não conseguia. Eu estava ali no monte hoje orando, e eu achei interessante. Eu não oro por ninguém no monte, mas aí de repente subiu uma pessoa, um senhor, né? E ele subiu e veio parar debaixo da árvore que eu estava, e que eu sempre oro lá há mais de 20 anos. Desde que eu comecei a pastorear, eu oro debaixo dessa árvore, nesse lugar. Eu não oro em outro lugar. E aí eu estou lá, e ele chegou e falou assim: eu subi um monte lá de cima, eu enxerguei a árvore, e o Senhor falou para mim assim: vai para aquela árvore. Aí eu falei: sério? Aí no meu coração eu disse assim: Deus vai atrapalhar a minha oração bem na hora. Eu demorei tanto a entrar em Deus, cara. Você está entendendo? Na hora que eu comecei a entrar no negócio assim, comecei a ficar feliz, cara, chega, né? Esfria o meu negócio. Você está entendendo? Aí eu falei: sério? Ele disse: sério. Quase que eu falei para ele: irmãos, irmão, bora ali no cantinho ali perto de mim, pode ficar aí, né? Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim: ora por ele. Ele não vai dar conta sozinho. Aí eu me aproximei dele e coloquei a mão sobre o ombro dele. Irmãos, quando eu coloquei, se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, coisa espiritual, é incrível. Quando eu coloquei a mão no ombro dele, eu vi espíritos, eu vi Jesus, todo de branco ao lado dele. E ele trazia na mão o bordão de Samuel e a túnica de Samuel. E ele falou assim: quebra as maldições da vida dele, tira o espírito de intriga da casa dele, porque eu quero vestir essa túnica sacerdotal dele, e ele nunca mais será o mesmo. Glória a Deus. Eu falei: caramba, tinha que ser eu. O cara passou por todos os profetas do outro. Ficou eu que estou lá em roupa de ir para academia. Você está entendendo? E ele chegou lá e falou assim: e aí, pastor? O que é essa mão? Você está entendendo? E aí, irmãos,
quando eu falei na oração, Deus está visitando tua casa, está quebrando o espírito de briga, está limpando tua casa, quer te dar velhos sacerdotais. Esse homem morou na presença do Senhor. E aí veio aquele choro, aquele soluço, aquele desespero, aquele choro, sabe, na presença de Deus. E nós oramos ali por alguns minutos. Quando nós oramos, ele levantou, né, olhando para mim, ele disse assim: olha, tinha muitos anos que eu não sentia o que eu estou sentindo hoje. Tinha muitos anos. Com essa unção que Deus hoje ministrou na minha vida, não vai ser uma briga por causa de pão. Agora você pensa, irmão, o diabo usou os pães do café da manhã para fazer ele brigar com a esposa, fazer a esposa brigar com ele. Agora você pensa essa estratégia. E aquele homem desceu numa alegria tão grande, e eu fiquei ali, sabe, olhando para mim, para ele e para o monte, e dizendo: Deus, mas por que eu? Dentro de tanta insignificância, e o Senhor trazer uma revelação tão clara como essa, se eu permitir que eu visse, Deus não me respondeu quem foi eu, mas eu fiquei feliz. Amém? Eu fiquei feliz porque aonde eu estava, Deus enviou alguém. E eu confesso para vocês que eu ainda não tinha entrado na presença do Senhor, porque a minha oração era de confronto ao tempo todo. Era guiando, era brincando com o capeta, era repreendendo o demônio que segura as pessoas em casa, que leva as pessoas para ver outras coisas, não deixa ir para a igreja. E de repente Deus estava falando assim: não é brigando que você vai vencer, é adorando. Aleluia. É enchendo alguém da minha presença, é ministrando o meu poder, a minha graça. Sabe, irmão, você não precisa ficar no teu quarto brigando com tranca-rua, enche o cabelo, enche o não sei de que, da mata, de cemitério. Enche da glória de Deus, que sai da tua casa todos os enxurros que vêm te perturbar. Eles não suportam a glória de Deus. As pessoas aprenderam a fazer estudos sobre Satanás e esqueceram de estudar a palavra de Deus. Pega um livro aí não vou falar nomes aqui para não julgar ninguém, mas é mundo tenebroso e outras coisas aí. Está todo mundo interessado. Aí pega um pouquinho Espírito Santo, não é muito grande. Esse livro não entrou no meu coração. Como que você vai aprender com Deus o caminho das águas frescas? Amém? O caminho das vitórias, o caminho dos milagres. Sabe, querido, no dia que você for para a guerra, Deus vai com você. Se você não der conta de manejar a espada, Ele faz com você. Você só precisa falar. A Bíblia diz que quando o povo de Israel ia para a guerra, na época do deserto, a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, porque ele já tinha mais de 100 anos. Então as mãos eram pesadas, mas a Bíblia diz que o povo levantava a espada e ele levantava as mãos na direção do céu. E a Bíblia diz que todo o exército do inimigo caía. Quando ele não aguentava mais, ele baixava as mãos, Israel começava a perder. Aí eu te pergunto: eram os soldados de Israel que ganhavam a batalha ou os soldados do Senhor? Amém? Aí o povo percebeu e entrou cada um de nós nas mãos de Moisés e levantou não só uma, levantou as duas. E Israel se tornou vitorioso. Eu quero te dar um conselho hoje: entra em um novo nível de oração, de busca de Deus. Sai dessas guerras malucas, desses confrontos desesperadores. Deixa que Deus vai fazer o teu caminho se encher de água. Vai vir água fresca pelo teu caminho. Vai jorrar água viva na tua sede. Deus não está querendo só alimentar a tua vida, mas Ele quer alimentar a tua casa inteira. Ele quer alimentar os teus animais. Ele quer dar força, vigor a todos quantos estão com você. Vão receber do Senhor força, renovo, vigor. Deus vai te dar. Deus é Deus. A Bíblia diz
que a primeira pergunta de Josafá foi: não há profeta mais aqui? Naquela época, tinha duas maneiras de nós recebermos direção de Deus. Uma era através dos profetas, e a outra era através dos sacerdotes. E eles não levaram nenhum nem outro. Israel nunca ganhou uma guerra sem arma. Todos. Sabe por quê? Porque onde a arca estava, tinha 4 sacerdotes e um profeta. Junto. Lembra da batalha da época de Eliseu? Que a Bíblia diz que Eliseu e Joazi se sentiram cercados por um exército. E a Bíblia diz que Eliseu ficou Geazi ficou desesperado. Acorda Eliseu e fala assim: estamos cercados, acabou. Aí Eliseu ficou olhando para ele e rindo. Fala assim: espera aí, esqueceu que você está com um profeta? Aí ele disse: Deus abre os olhos dele para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos dele, ele olhou para a tabureira e passava um exército de cavalos com carros de fogo, espada de fogo correndo por cima das árvores. Aí Eliseu disse assim: mais são os que estão comigo do que os que estão vendo. Amém? Olha o seu nome do Senhor assim: maior e mais numeroso é o exército que está com você. Diga para ele com muita fé: diga, quem está com você é maior e mais numerosos. Agora olhando para ele rindo, diga: essa vitória já é sua. Toma posse da bênção. Receba um milagre. O teu Deus é contigo. O teu Deus é contigo, meu irmão. Entenda isso. Nós precisamos entender. Agora, um dos homens diz assim: está aqui nessa terra um profeta chamado Eliseu. E a Bíblia diz que desceu os 3 reis para falar com Eliseu. E quando eles chegam até Eliseu, Eliseu pede que tragam um músico, que toquem instrumento. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não trabalha em meio a desespero. Não adianta você, eu já ouvi algumas igrejas dizer assim: você tem que ser revoltado. Meu irmão, se você for levar para esse lado, você vai morrer de depressão. É possível que você pula da janela do prédio que você mora, ou então amarra uma corda no pescoço. Tire isso do seu caminho. A revolta não pertence ao homem de Deus, à mulher de Deus, não. O que pertence ao homem de Deus, à mulher de Deus, é a adoração, é a entrega. Não adianta você revoltar com quem te ama, com quem te defende, com quem cuida de você, com quem te guarda. E tem mais uma: Deus não age sob pressão de ninguém. Deus nunca aceitou ser pressionado e jamais aceitará. Quem nós pensamos que somos para pressionar Deus em qualquer coisa? Quem? Você não deve ser um revoltado, você deve ser um adorador. Então, quando ele pede o instrumento, era para trazer um momento de adoração naquele lugar, para que viesse acalmar o coração daqueles reis. Vocês lembram quando Saul ficava possesso? O que Davi fazia? Davi, a Bíblia diz que Saul era atormentado e Davi pegava uma harpa e ia tocar. E a Bíblia diz assim: um espírito maligno se retirava de Saul. Foi o que Eliseu fez. Ele tocou para que o espírito maligno saísse de Jeroboão, saísse do rei do Egito, saísse do rei de Israel. Aquele povo não tinha aprendido a adorar a Deus. Aquele povo, o rei de Judá, não sabia quem era Deus. Josafá era o rei mais ou menos meia boca, mas pelo menos tinha o respeito do profeta, né? Então aquele instrumento trouxe um poder da presença de Deus naquele lugar. E quando traz, a Bíblia é muito clara. Veja bem,
Versículo 15. Versículo caminho. Glória a Deus. Versículo de número 15. Vamos ler lá? Diz assim: ora pois, diz Eliseu, trazei-me um musgo. Sucedeu que, tocando o musgo, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém? Então a mão do Senhor chegou através de quê? Do som, do mover da música. Sabe, querido, a música, ela tem um poder muito grande sobrenatural. Ela tem o poder de te acalmar o teu coração, acalmar a tua alma, o teu espírito. E aí você passa a perceber que Deus está se aproximando de você. E a Bíblia diz que quando a mão do Senhor vem, o profeta é tomado por ela, e ele diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. É até uma palavra que parece ser assustadora. Parece que todo mundo ia morrer na hora. Não é verdade? Fazei muitas covas nesse deserto, nessa sequidão. Aí todo mundo, uau! Mas por quê? Aí ele diz assim: veja bem, vem comigo nessa. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aleluia! O que Deus fala? Não vereis chuva, não vereis vento, mas vereis. Amém? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que eu não preciso do grande governo para saber que Deus está agindo a meu favor. Que eu não necessito de alguém levantar a mão e dizer: assim diz o Senhor, ainda hoje. Desde que Deus faça isso, irmãos. Eu não duvido do profeta, nem da profecia. Eu sei que ela existe. Amém? Eu sei que ela existe, mas você não precisa. O Senhor diz assim: vocês não vereis chuva, e vocês não vereis vento, não haverá trovoadas, não haverá sinais de que um milagre vai acontecer. Ei, você não precisa do sinal do céu para Deus trabalhar na tua vida. Não há necessidade disso, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus ressuscitou Tabita, houve alguma manifestação do sobrenatural? Sim ou não? Escureceu a terra, trovejou, veio o vento. Não é isso? Ei, irmãos! Lança o vento sobre a tua casa. Está amarrado, não quero. Não precisa de paz de vento, não. Pelo amor de Deus. Tem profeta por aí que ele profetiza mais maldição do que esse. Deus está mandando um vento para tua casa. Mas é para cuidar com você. Repreenda imediatamente, que é o demônio que está falando na boca desse cara. Repreenda. Irmãos, Deus não precisa de vento para cuidar de você. Ele é Pai. Amém? Qual o pai que quer ver o filho na tempestade? No meio do vendaval. Amém? Aí você pode falar para mim: mas por que não deu certo ainda? Porque o caminho que você tomou foi como o caminho de Josafá e dos 3 reis. Foi caminho em que você se prenderia no deserto, em um lugar de seca. O problema é que nós responsabilizamos Deus por todas as nossas derrotas e não colocamos Deus nas nossas vitórias. Quando eu conquisto,
É porque Deus, graças a Deus eu aprendi, eu sou bom nesse negócio, né? Deus me ensinou. Eu baixei uma IA que o negócio aqui faz tudo. Não é verdade? Não, irmãos, Deus não precisa disso. Deus não precisa. Você não vai ouvir barulho. Amém? Você não vai ouvir barulho. Você não vai ouvir movimento de chuva, mas Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você vai dormir enfermo e vai acordar curado. Você vai dormir desempregado e vai acordar com a ligação de um emprego melhor do que você perdeu. Você vai dormir com a empresa falida e vai acordar com ela prosperando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. É assim que funciona. É assim que Deus faz. Ele diz: olha, vocês não ouvirão, mas esse vale se encherá de água. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga: vai vir água na tua vida. Diga para ele assim: tuas vasilhas vão encher. Diga: os poços cavados no sacrifício ficarão cheios de água, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora olhando para ele, diga: tuas fontes serão cheias, tuas fontes vão transbordar. É tempo de milagre, é tempo de bênção de Deus, é tempo de portas abertas, é tempo de movimentação do Espírito Santo em teu favor. Amém? Eu já contei para vocês, eu estava no ano de 2001, numa outra igreja. Foi o ano que eu casei, numa igreja em Aparecida de Goiânia, e eu enfrentei uma guerra espiritual muito grande, e saiu um tumor nas minhas cordas vocais, e aí eu passei a não conseguir comer, e eu não bebia coisa líquida também. Então passei um tempo muito difícil da minha vida, e eu não podia falar para a Rose porque ela estava grávida, e eu guardei isso em segredo. E já uns 4 a 5 meses depois, eu tossia, quando eu cuspia saía o sangue. E aí eu comecei, sabe, irmãos, a ficar preocupado com isso. Quando foi um dia, eu cheguei na oração de sexta-feira, e quando eu cheguei em casa, cansado, eu tomei um banho e deitei. Quando eu deitei, se aproximou de mim 2 homens vestidos de branco, e um veio com um negócio assim de ferro e enfiou na minha boca e abriu a minha boca. Quando ele abriu a minha boca, o outro enfiou um negócio lá dentro da minha boca assim e cortou. Eu senti ele cortando assim, ele arrancou de dentro da minha garganta uma bola grande assim, ó. E aí eu acordei naquele desespero. Quando eu acordei, minha boca estava cheia, eu corri pro vaso. Quando eu cuspi no vaso assim, caiu aquele tumor, e aí o vaso encheu de sangue assim, ó. E aí eu, em vez de ter deixado para mostrar, eu dei descarga. Você está entendendo? E aí, irmãos, eu dei descarga e corri, lavei a boca, falei assim: só vou chamar ela se eu estiver morrendo mesmo. Se eu não estiver morrendo, eu não vou chamar. Aí eu lavei a boca, acabou o sangue. Lavei de novo, eu tinha o gosto de sangue na boca, mas não tinha mais sangue. Eu falei: deitei. Nunca mais eu tive infecção de garganta, nada, acabou. Aquele dia, Deus arrancou o que o diabo tinha colocado na minha vida para me matar. Naquele dia. E não houve nenhum movimento, foi eu dormindo. Você está entendendo? Quem crê que Deus vai fazer um milagre em você dormindo, para te surpreender? Amém? Quem crê que você vai receber uma ligação do milagre essa semana na tua vida? Amém? Aleluia! E olha só, vou ler aqui para encerrar. Diz assim: ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará os moabitas nas vossas mãos, ferireis todos, e todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortarei, e entupirei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos do inimigo. Irmão, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Amém? Será que é amaldiçoando minha sogra?
Será que é lançando maldição é quem eu entendo que está me fazendo mal? Porque nós temos esse negócio, né? Alguém fala para você assim, e tem alguém que você já sei quem é, né? Você nunca soube que tinha alguém, mas agora você já teve a revelação de quem que é a pessoa. Você já julga quem é. Não é verdade? Não, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Como que nós fazemos isso? O que ele está falando? Ele está falando que todas as fontes, os açudes, os locais de água dos mares representam as brechas que nós damos no mundo espiritual. É só tampar as brechas, irmãos. Vocês esquecem que de vez em quando eu falo que às vezes vigiar é melhor do que orar? Sabia disso? Não adianta você viver num monte de oração em oração, se você é um cara turbulento. Você está entendendo? Se você é um cara problemático, você não, sabe, irmão, você não pode ver uma mulher de roupa curta. Você está entendendo? Você é um cara complicado. E você acha que Deus vai te... Não, mas o diabo não é, irmão. São as brechas que você abriu que precisam ser entulhadas. Olha, entulhe todas as brechas por onde o diabo pode entrar. Que ele nunca mais entrará na tua vida. Que ele nunca mais atacará a tua vida. E uma das grandes brechas são as dúvidas. Será que Deus vai fazer isso? Será que é possível Deus fazer isso? Eu nem sei se eu vou mais na igreja, porque não está adiantando nada. Eu vou na igreja e tudo está do mesmo jeito. São as brechas que nós entregamos de mão beijada a Satanás, para que ele nos destrua, para que ele nos derrote. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Irmãos, não ficará um inimigo diante de ti. Assim como Deus deu a palavra aos moabitas, que eles seriam totalmente destronados, destruídos, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Os teus inimigos serão destruídos pelo poder de Deus que habita em você, pela presença do Espírito Santo, do Deus da guerra, do Deus do leão, da tribo de Judá, que está sobre a tua vida e vai lançar os teus inimigos por terra. Amém? Mas vamos fazer uma coisa. Vamos fechar todas as brechas. Todas as brechas. Não vamos deixar nenhuma liberada. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos.